fui lá ver isso, né? Porque daí ele tinha que mexer em carteira de motorista, identidade. Meu pai tá com 83 anos, ele quase me correu de casa. Olha, do vô, eu sou o neto. Tá, mas cadê o pai? Nem te conto. Mas eu sou o neto, tá? Quando eu falei o que precisava fazer, meu pai correu de casa. Por que tu quer trocar meu nome? Tá louco. A gente conseguiu pro processo. E os italianos precisam bastante de mão de obra. Também. Nossa, muita mão de obra. Olá, espectador e ouvinte, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fábio Nepomuceno e esse é o episódio de número 14 do programa Segundo Tempo. O programa tem como propósito inspirar novos caminhos após os 40 a mais. Nosso objetivo é provocar reflexões para ajudar as pessoas com mais de 40 anos de idade sobre os principais temas importantes da vida nesse período. Gerar e compartilhar conteúdo para deixar um legado de conhecimento. Participo comigo nesse programa Aldoir Moraes, boa noite. Boa noite, Fábio, boa noite a todos, é um prazer estar aqui em mais um programa. Beleza. Fábio Guerra. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É uma satisfação aí com um convidado muito especial nessa noite. Isso aí, nosso convidado Jeremir Milani. Boa noite, Jeremir. Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui também, é uma ideia fantástica, gostei dela desde a época do convite e estou muito ansioso para estar conversando com vocês aqui hoje. Beleza. Também comentamos que faz parte aqui do nosso time o Rogério Lovatel, que hoje não pôde estar presente, mas com certeza aí vai estar nos acompanhando. Um agradecimento aos nossos apoiadores, né? Então nós temos como apoiadora a F12 Consultoria, que realiza consultorias e palestras na área de marketing e finanças, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Santo Olhar Ótica, ótica de Flores da Cunha, aqui do nosso amigo Aldo. Aqui você vê mais longe. A WebD Tecnologia, que desenvolve portais públicos, sites corporativos, também a parte de design. E a Vinho da Serra, que também é nosso apoiador. O Instagram @vinho_da-serra, www.vinhodaserra.com. E você é o nosso convidado para participar. Escreva para nós através dos nossos canais digitais, siga-nos no Instagram, @programa Segundo Tempo. Também nós estamos no Spotify, estamos no LinkedIn, Facebook, que mais e no YouTube, com a programação e com o compartilhamento dos vídeos todas as quintas-feiras às 20 horas. Exatamente. No YouTube vídeo e no Spotify o áudio. E vamos começar então o nosso programa de hoje, já convidando o Jeremir para falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, sobre, enfim, pelo que a gente viu aí antes, acho que tem muita história para contar. Né? Então, boa noite, bem-vindo novamente. Nos conte aí como é que você começou aí na sua trajetória, o que você faz, enfim, fique bem à vontade. Então, gente, primeiramente, né, eu sou descendente de italianos, né, de imigrantes italianos. Sou nascido em Bento Gonçalves, né, mais precisamente no 80 da Leopoldina, que hoje faz parte de Monte Belo do Sul, né, que aí são as nossas origens. Filho de fazendeiros, né, de colonos, né, o meu pai se mudou para Caxias quando eu tinha 2 anos, também numa oferta de trabalho, né, então ele não queria mais trabalhar na lavoura, ele acabou vindo para a cidade com uma expectativa de trabalho. Ele não conseguiu trabalho, mas como veio empreendedor, ele acabou abrindo uma empresa. Né, então, além de ser imigrante italiano, a gente vem de uma linhagem de empreendedores. Né? Meu pai é empreendedor, meu avô, os meus avós que vieram, meus bisavós e tataravós que vieram da Itália também, todos eles eram empreendedores. Empreendedores amadores, né? No sentido de autossubsistência, né? Esse tipo de empreendedorismo aí. Eu herdei isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Como a grande maioria. Hoje eu completo 50 anos, né? Estou no ano de completar 51.
E então, né, nossa idade, nós começávamos a trabalhar muito cedo. Meu primeiro registro da carteira de trabalho eu tinha 11 anos. E está registrado e está contando lá com a minha aposentadoria. Já está aposentado, então. Pois é. já vamos chegar na aposentadoria. Já vamos chegar ali. Já vamos trabalhar só para esporte. Já vamos chegar ali. Então eu trabalhei de marceneiro, trabalhei de eletricista, trabalhei de comerciário, crediarista. Então eu pude oportunizar muito trabalho. Em detrimento a isso, né, na questão de necessidade, eu não me formei. Então hoje eu sou técnico em processamento de dados. Que na época ainda que eu estudei em escola estadual, existia um curso técnico que te profissionalizava. E eu escolhi processamento de dados porque outro era técnicas domésticas, era técnicas comerciais, e eu acabei, como eu gostava muito de números, matemática, eu sempre fui muito bom em matemática e pensamento estruturado, eu acabei escolhendo processamento de dados, e foi aí a primeira decisão que me levou até onde eu estou hoje. Então essa é a primeira decisão em me formar, em fazer o curso de técnico em processamento de dados. A partir daí, meu pai também teve muita dificuldade, a gente passou isso, nem vou lembrar os anos, mas era no final de 70, início de 80, foi uma época bem complicada. E aí eu tive que procurar emprego, né, aí acabei trabalhando então em Casas Mãe Bosco, né, como crediarista. Meus primeiros contatos com computadores, aplicando já o conhecimento ali, né. E aí, de novo, vou falar que eu tive muita sorte, eu vou falar muito em sorte, tá? Porque às vezes é importante a gente alinhar essas coisas que acontecem na nossa vida. Na época que eu trabalhei no Mãe Bosco, eu tinha um gerente de crediário que me entendeu e me apoiou nas minhas decisões. Então ele me colocava para atender o público, mas sempre que ele podia, ele me mandava fazer a parte de back office, né, de escritório, calcular se a movimentação de caixa estava correta, fazer lançamentos de processamento de dados, buscar diferença no caixa, diferença no crediário. Então isso acabou aguçando cada vez mais a análise de dados, né? Que foi daí que eu tive muito essa questão de análise de dados. Trabalhei por isso, eu tinha 16 anos, quando eu comecei a trabalhar no Mãe Bosco. Trabalhei lá até os 18. Aos 18, então, quartel, enfim, acabei perdendo o emprego. Aí fui trabalhar com meu pai, a gente não se acertou. Meu pai é eletricista e eu não tenho muita noção e muita habilidade manual. Sou muito descoordenado mesmo. Sou muito descoordenado mesmo, acabei não conseguindo. E aí fui trabalhar na Siderúrgica Tomé, como um programador, né? Eu consegui, uma pessoa que me conhecia no Mãe Bosco, que era o dono da DataSys, na época, que prestava serviço lá para a Mãe Bosco, me indicou e eu acabei indo para a Siderúrgica Tomé. E lá é que começou o meu veio de programador. Então lá eu criei os primeiros programas de controle internos. Aí de lá eu saí da Siderúrgica Tomé, fui trabalhar 2 anos na Randon, isso é de 89 a 91, na área de TI mesmo, desenvolvendo sistemas de folha de pagamento, comercial, e aí isso me deu uma amplitude de áreas, né? Eu tive a oportunidade de conhecer muitas áreas de negócio. De novo, vamos falar em sorte, eu tive um gerente que se chamava Juan Castanhinho, que também apostou, né? Viu o meu potencial, conseguiu analisar o meu potencial e me projetou, né, cada vez mais para a área de tecnologia da informação, né? Programador, desenvolvedor de software. Então, o que ele me cobrou? Ele me cobrou que, como eu não tinha formação, ele me cobrou que eu fosse especialista, né? Então, eu tinha que ser o melhor especialista que eu pudesse ser. E aí, a partir daquele momento, eu entendi o que eu queria ser, né? O Juan, ele conseguiu me dizer o que eu queria ser. Ele conseguiu fazer com que eu entendesse qual é que era a minha vocação. E aí, de novo, isso é sorte, né? Então, tem um pouco de destino, de trabalho, né? Você seguir, mas existem aqueles pontos de decisão da vida que é muito importante ter essas pessoas por perto. A partir desse ponto, então, eu fui certificado Microsoft,
né? System Engineer Microsoft, System DBA Microsoft, que é administrador de banco de dados, por 15 anos. Especialista, dei aula, ministrei cursos, né? Depois desse período, eu comecei então a entender a maneira com que eu aprendia as coisas. Então isso também foi uma das coisas que um técnico da Microsoft de São Paulo que me disse: cara, mas como é que tu aprende tão rápido? Nem eu sabia que eu aprendia rápido, eu achava que eu aprendia só. Eu desenvolvi ao longo do tempo uma técnica de escutar as pessoas que entendiam mais dos negócios e não filtrar. Simplesmente eu usava o conhecimento da pessoa como sendo certo e preciso. E isso faz com que você absorva muito mais rápido qualquer conhecimento. Porque a gente sabe que você evoluindo com o tempo, tua memória fica mais deprecada, né? Fica um pouquinho mais difícil de você memorizar. E aí você cria filtros, né? Quando uma pessoa te fala alguma coisa, primeiro você analisa aquela coisa, você vê se aquilo serve ou não serve para você, e aí o que sobra disso tudo, você internaliza. E isso gera um atraso no conhecimento. Então eu aprendi a não criar essa barreira. Quando eu aprendi a fazer isso, eu defendi 3 teses de mestrado, não para mim, é claro, né? Mas eu estava trabalhando com uma pessoa que estava se mestrando, então eu sou mestre em análise de custos, eu sou mestre em fluxo de caixa, eu sou mestre em recursos humanos, em análise de pessoas, e uma técnica que existe desde 1971, que é hoje um dos principais produtos que a gente ainda trabalha. A gente tem ainda, hoje eu estou ainda fazendo um MBA de cidades inteligentes, né, cidades regenerativas, porque é uma coisa que eu acho muito bacana e é um potencial, né, é uma das ondas do futuro. Enfim, então essa foi a maneira com que eu consegui, né, absorver. E aí, de novo, né, essas pessoas que eu falei que eu fiz o mestrado junto, realmente são as pessoas que o caminho me trouxe, né, de novo a sorte em dessas pessoas me darem a oportunidade de poder fazer parte da defesa e das teses. Eu leio muitas teses e artigos, eu leio bastante, eu leio poucos livros, realmente eu deveria ler mais, mas eu leio muito artigos, né? Universidades federais, universidades americanas, eu baixo os artigos de interesse, eu sigo uma linha de interesse, baixo, leio artigos e concordo ou não concordo, aí vou trabalhando com artigos. Então isso é uma maneira com que eu consegui desenvolver ao longo do prazo, ao longo da vida, desse primeiro tempo, né, as questões de conhecimento. Apliquei esses conhecimentos todos na minha empresa raiz, que é de 1994, né, que é a JM Soft, é uma empresa de software house. Nós começamos atendendo marketing, atendendo logística. Nós trabalhamos para a Varig durante mais de 10 anos. Nós tivemos programas de consórcio, nós tivemos programas de gestão de pessoas, que esse é o que virou produto ao longo do tempo. Área comercial, visitas, controles, enfim, já tive uma equipe de 16 pessoas. Hoje nós estamos em 8. A gente diminuiu muito em função das tecnologias também serem muito mais eficazes. E é o que a gente tem até 2010. Então essa história vai até 2010. Em 2010 teve uma pequena alinhamento de trajetória. Como você sabe, né, em 2008 a Bolsa Americana quebrou, né, e aí os americanos tiveram que se reinventar. E essa reinvenção hoje se chama inovação. Só que eles começaram isso lá em 2008. Eles começaram muito antes disso. Mas era só uma marolinha, né? Era só uma marolinha. Tinha bem colocado, é isso aí. E aí em 2010 eu percebi essa mudança. E aí eu queria entender essa mudança, mas a gente não tinha documentação, a gente não tinha conhecimento. Existia um movimento em São Paulo que iniciou aqui no Brasil, né? E eu tinha uma pessoa conhecida aqui de Caxias que estava lá nesse grupo de investidores. Tinha que pagar uma boladinha para entrar, né? Tinha que pagar uma grana. A gente pagou uma grana, fomos para lá. E lá então a gente começou a entender o que era esse movimento de inovação,
o que era a transformação do mercado, que hoje a gente vive ele a pleno, né? A onda realmente ela está subindo ainda, né? Então é importante a gente estar nessa onda o mais rápido possível. E de 2012, que foi quando eu comecei realmente a entender o que estava acontecendo. 2013, eu como administrador, empresário, né? Daí nós encontramos de novo em 2014, né, Fábio? Onde a gente conseguiu, o Fábio, a gente primeiro fez o programa de ALI, Agentes Locais de Inovação, Sebrae, com o Lucas César, e a gente organizou, então, aquilo que era o empresário, eu chamo empresário amador, tá, gente? Mas é um empresário de subsistência. A gente trabalhava para sobreviver, a gente trabalhava para simplesmente acumular riqueza. Voltando à ancestralidade, o que o bisavô fazia de fazer a horta para botar comida em casa, é fazer empresa para botar o salário para fazer as compras, para ter o apartamento, a casa, ter uma vida confortável, mas conhecendo, né, e conhecendo assim a nossa história da região, e Caxias, a região da Serra, a grande maioria é assim, né? É esse empresário de subsistência mesmo, né? Eu chamo de amador, mas não por ser amador, é por pensar no trabalho e não no negócio, que é essa a mudança que aconteceu depois de conhecer o Fábio. Lá o Fábio veio e falou, tá, mas o que tu quer fazer? Tu quer ser programador, quero entregar produto, tá, mas só isso, é só isso que tu faz? E aí eu pensei, como assim só isso? Ainda não tinha entendido o que o Fábio queria dizer com aquilo. Eu trabalhava pouco. Isso. E não estava nada ligado a produto, a trabalho. Estava realmente a conhecer o que era negócio. E a partir desse entendimento de o que é produto e o que é negócio, é que realmente virou uma chave gigante para mim. E aí a sorte foi colocar o Fábio, né, que é o cara que ficava cutucando lá, tá, mas só isso, e por quê, né? E de 2014 para cá, eu consegui reverter todos os meus negócios, os que estavam parados eu consegui alavancar eles, e eu nunca ganhei tanto dinheiro como nesses últimos 8 anos aí que a gente está. Fazendo o resgate desse momento dessa consultoria lá do passado, tem uma frase tua que eu nunca mais esqueci também, que eu uso ao provocar ou entender assim, tá, mas qual é que são os teus sonhos, qual é o teu projeto, o que tu quer ser, e aí uma frase tua é assim, eu desejo ser sócio de 10 empresas no futuro, porque quando eu for sócio de 10 empresas, a probabilidade das 10 estarem ruins é muito pequena, e alguma das 10 prosperando, criando, virando um unicórnio, usando o termo de startup de hoje em dia, essa paga a conta das outras 9, então era um plano. E esse plano continua ainda? Então. Então. Vamos lá. Vamos resgatar sobre a questão da aposentadoria, né? Então, sim, eu já tenho o período de contribuição. O problema é que eu não tenho a idade. Então, hoje, eu tenho o fator previdenciário. Ainda bem, não tem idade. O fator previdenciário acaba consumindo a minha média de contribuição. Então, realmente, a decisão é, eu vou trabalhar até os 65 anos. Então, isso são mais 15 anos, né? Então, 15 anos eu preciso ter um plano desses 15 anos e o plano de aposentadoria. Vai entrar no terceiro tempo. Eu vou entrar no terceiro tempo. Vou entrar no terceiro tempo porque realmente não tem outro jeito, sabe? E aí, vamos lá. Se eu me aposentasse agora, não ia ter jeito mesmo, porque meu aprendizado ele é de trabalho. Então, não existe a possibilidade de parar. Então, existe sim, talvez, por uma aposentadoria desacelerado, menos acelerado. Mas parar é quase que impossível por causa da minha criação. Meu pai entende que se tu está trabalhando, você é legal. Se tu não está trabalhando, desculpe o termo, mas você é vagabundo. Então essa é a nossa tradição italiana, né? Família, ou tu trabalha ou tu é vagabundo, né? Então, e isso está internalizado na nossa educação. Por mais que a gente trabalhe, que a gente precisa comemorar as vitórias, que é uma das coisas que eu aprendi muito nos últimos anos, que a gente precisa comemorar as vitórias. Nós não comemoramos as nossas vitórias. Então isso é importante que a gente faça, sabe? Então essa dinâmica toda é justamente para ver que o plano de
permanecer com as empresas, ele é válido nas empresas que eu trabalho. Porque naquelas empresas que eu invisto, eu tenho que vendê-las. Tá? Não dá pra, eu não posso perpetuar um ganho em cima do trabalho de outra pessoa. Então a mudança é social. Eu não posso ganhar dinheiro aonde eu não estou trabalhando. Tá? Então eu preciso, eu quero ainda ser sócio de até mais do que 10 empresas, mas eu não quero ganhar dinheiro em cima de trabalho de outras pessoas. Tá? Então isso muda um pouquinho a perspectiva. Então provavelmente a minha aposentadoria vai acontecer com 2 ou 3 empresas só. Mas as 3 empresas não vão ser unicórnios, mas vão ser umas camelos, né? Vão me levar até os 80. São aquelas que tu ainda vai ter o domínio, vai acompanhar. Isso. Vou fazer parte das reuniões estratégicas, vou fazer parte das entregas, talvez de convencimento de clientes, fidelização de clientes. É isso que eu imagino, sabe, realmente para a aposentadoria. E você é muito ligado à tecnologia, né? Então você comentou até ali, se não trabalhar... Você é presidente do Trenecolo, né? Pode contar essa história também. E você comentou ali, bom, pela tradição, está internalizado que, se não trabalhar, entende-se que daqui a pouco a pessoa vai vagabunda. Né? Como é que foi essa... Porque trabalha com pessoas da área de tecnologia, deve trabalhar com jovens, né? Não que nós não somos, né? Mas enfim. Nós somos jovens há mais tempo. Nós somos jovens há mais tempo. Só isso. E a gente sabe que hoje, principalmente devido à pandemia, acelerou algumas tendências da pessoa trabalhar onde ela quer, trabalhar a hora que ela quer. O que vai importar é a entrega, o resultado, e não tanto a questão de hora trabalhada. Sentiu algum choque, assim, não vou dizer que é choque, mas o confronto de ideias, daqui a pouco, do que você vem e traz em relação ao que, daqui a pouco, até a tua equipe faz, né? A forma que atua, enfim. Nós conseguimos mudar isso lá com o programa do Agentes Locais de Inovação do Sebrae. O Ali mostrou para nós que a gente não podia medir, porque a gente media muita hora. Nós tínhamos sistemas para o funcionário iniciava, terminava o trabalho, entregava, fazia relatório de horas e tal. A gente investia um tempão nisso. E a gente entendeu que não era isso. E isso, eu estou falando de 2011, 2012. Então lá nós continuamos com um controle de horas para poder, digamos assim, orçar nossos custos, né, para fazer propostas comerciais, regular nossa hora comercial, mas a gente parou de medir tempo. E sim, nós mudamos lá atrás a entrega. E isso, de novo, foi uma sorte, porque agora, durante a pandemia, a gente já não trabalhava mais com um sistema de metrologia, mas a gente trabalhava com sistemas de entregas, então a gente já sabia o que a equipe ia fazer. E uma coisa que eu trabalhei muito também é a tal da descentralização, né? Não estar centralizada as decisões estratégicas estão comigo, mas as decisões do dia a dia, cada um da minha equipe hoje faz essa decisão diária, digamos assim. Então isso ganha uma aceleração e ganha entrega. Durante a pandemia, no primeiro ano, lá em 2019, nós aumentamos em 30% a nossa entrega, sem fazer nada. A gente simplesmente foi para casa, cada um na sua casa, nós ajeitamos cada um em casa. Então quem não tinha mesa, a gente adequou mesa, cadeira, a gente cuidou da ergonomia, internet, a gente começou a bancar um pouco da luz, como a gente teve uma economia gigante com comercial. Nós economizamos muito com viagens, estadias e deslocamentos e tal. Então a gente recolocou essa grana nesse momento aí de ajuda de custo. A gente fez isso porque a gente entendia que a gente precisava do colaborador trabalhando nas mesmas condições, no mínimo, que a gente tinha no escritório. Então a gente trabalhou para que eles se mantivessem. Outra coisa que a gente cuidou bastante, que nós da área de tecnologia, nós gostamos muito de trabalhar à noite, né? À noite e madrugada, nossas ideias vêm muito nesse horário. E aí uma coisa que a gente cuidou também com os colaboradores era tempo de trabalho. A gente pedia para que não trabalhassem mais do que as 8 horas, que eles fizessem intervalos e que cada um se regulasse, né? Cada pessoa se regulasse. Foi uma surpresa gigante, monstra da nossa equipe,
que tinha pessoas trabalhando fora de hora, tinha pessoas trabalhando de manhã, tinha pessoas trabalhando de tarde, pessoas trabalhando no final de semana, só que não por cobrança, por entrega, por saber que eles precisavam entregar. Teve uns que trocavam dias, e aí essa autonomia é que gera um engajamento muito grande. Tanto é que a gente não volta mais para o escritório, então a gente já fechou a sala, a gente não vai mais usar o escritório. Dificuldades que a gente está enfrentando agora é em novos entrantes, a equipe nova. Então, assim, a gente tem 3 contratações que a gente vai efetivar agora nos próximos dias. Como é que nós vamos colocar essas pessoas nesse modelo? Então, esse vai começar a ser... Porque nos últimos 2 anos aí, são as primeiras contratações que a gente vai fazer agora, sabe? Nossa equipe estava tão enxuta, tão com entrega... Era difícil você ver uma empresa de software house com o backlog, né, com a lista de tarefas em um dia. E a gente manteve ela durante a pandemia, a gente sempre manteve a fila em dia, sabe? Explica um pouquinho para o nosso público o software house, né? Tá. A gente entende, mas para quem é leigo, só para... Então, software house é uma empresa, né, uma empresa de desenvolvimento de sistemas. Tá? Então, diversos sistemas, né, pode ser qualquer área, mas a gente se especializou num produto de gestão de pessoas. Né? Então, a gente é uma empresa que desenvolve um sistema para processos de gestão de pessoas. Né? Então, isso é uma software house, né? Jeremias, e para a pessoa que tem 40 anos ou mais, né, que está procurando trabalho nessa área de TI, né, que tipo de competência essas pessoas têm que ter hoje, que você estava explanando sobre trabalhar em casa e essas outras competências mais técnicas, comportamentais, que tipo de competência a tua empresa contrata? Legal, muito boa pergunta. A gente vive uma escassez de mão de obra e realmente pode ser uma oportunidade, né? Bom, a gente tem 2 competências básicas, né, que são técnicas e comportamentais ao mesmo tempo. A gente precisa que as pessoas tenham criatividade. E normalmente a vida madura tira a criatividade das pessoas. Por responsabilidade, por... Você acha que a gente fica mais sério? A gente fica mais sério. Mais chato. Mais chato. Brinca menos. É verdade. Isso é pura verdade. Sabe, quando a gente era jovem, né, a gente olhava para os pais e dizia que eram chatos. E hoje os meus filhos, pô pai, vamos lá. Mas a gente fica assim, mas não por escolha. Mas não por escolha, é por carga de responsabilidade, filhos, família, horário. Então isso vira uma rotina, e é a rotina que mata a criatividade. Por isso que a gente fala que a gente tem as melhores ideias em momentos de ociosidade, né? Tem o italiano, né? O ócio criativo, né? Eureka, Isso, é isso aí. Então, porque assim, a gente precisa de pessoas criativas. E pessoas criativas, elas precisam ser livres. Senão elas não são criativas. Por que criatividade? O que tem criatividade com o software, né? A criatividade para te resolver um problema. Porque software, né, programas de computador, aplicativos de celular, eles existem para resolver um problema. Uma dor, hoje chama de dor, enfim, mas no nosso caso, ele é um problema. Então a gente identifica um problema, cria um processo para resolver aquele problema e explica para o computador como é esse processo. E aí o computador repete aquele solução que a gente deu por criatividade. Então é aí que entra a criatividade. Precisa ser criativo para ofertar uma solução que resolva um problema. É uma mistura de criatividade, mas também tem lógica. Agora vem a lógica. Agora vem a lógica. Que são as 2 técnicas que estão envolvidas com a criatividade. Uma, raciocínio lógico, raciocínio computacional, enfim, tem outros nomes. Tem que entender que o computador ele é uma calculadora. E aí a gente tem me lembra que a gente tem uma frase que vai me tornar obsoleto. Lembre que o computador é uma calculadora, né? Ele só faz operações matemáticas. E aí que entra o raciocínio lógico. E assim, por mais que vocês duvidem, o computador ele executa uma tarefa por vez. Não importa o poder computacional que ele tenha, ele vai executar uma única tarefa por vez, um único sinal elétrico por vez. Esse raciocínio lógico é o mais difícil de converter para a nossa vida do dia a dia.
Então isso é o raciocínio lógico. Tu tem que entender que o computador ele vai fazer uma única coisa por vez. E para te fazer toda aquela cadeia de solução para resolver o problema, são N processos que ele precisa fazer. Então isso é a programação. Entra a inteligência, entender Isso. o que é antes, o que vai depois, o que faz, Esse é se o fizer raciocínio isso, lógico. se fizer aquilo. Isso. Matemática computacional, que é exatamente isso, né? O computador é uma calculadora, é uma matemática, então tu precisa ter, a matemática tem que ser muito forte. Exatas, qualquer engenharia, então se a pessoa tem engenharia de qualquer fonte, de qualquer forma, já é um bom passo para desenvolver programação. Geralmente, pela tua experiência, é mais, não sei se é mais fácil, por exemplo, uma pessoa que é um vendedor virar um técnico programador, ou um técnico desenvolver uma habilidade de venda, aquele profissional que conhece o processo de uma fábrica, ele consegue programar e... Hoje em dia, sim, Alder. Hoje em dia tem algumas tecnologias que foram desenvolvidas que possibilitam que pessoas que conheçam a regra de negócio possam criar estruturas programáticas. Então, hoje existe essa facilidade. Programadores que nem nós, assim, que começamos em 1980, na era do PC. Pode contar. Porque aí a gente teve uma sorte também, né? Porque nós começamos quando o computador veio para o mundo pessoal. Então foi nessa hora que eu comecei a desenvolver. Não existiam computadores pessoais, né? Existiam computadores mainframes, né? Supercomputadores que universidades, empresas de grande porte utilizavam, e a gente utilizava alguns terminais que acessavam esse computador principal. Mas nós não tínhamos computadores pessoais. Então, a internet foi difundida no Brasil aqui em 95. E 93, que foi a primeira. Isso aí, 96. Empresas tinham. Isso. Então, quando eu comecei a fazer programação para computadores pessoais, a gente conseguiu entender como funcionava o computador. Por isso que para nós, que começamos nessa época, é mais fácil de entender um computador hoje. A nova geração, foi criada uma camada entre o computador, o processamento e o desenvolvimento. Por isso que um analista de negócio hoje consegue desenvolver programação e a gente chama de macros programáticas, né? Como uma macro de Excel, alguma coisa assim, né? O contrário, um técnico de informática, né? Um programador ir para a área de negócio, de vendas. É bem mais difícil. É bem mais difícil. Por dois motivos. Nós somos muito analíticos. E quando você é muito analítico, comercial, nem pensar, né? Se tu for muito analítico em comercial, você não vende. Você fugiu a regra. Vamos lá, isso. Aí entra aquela história do empresário amador, né? O empresário amador, a gente programa, a gente faz a proposta comercial, a gente apresenta, a gente visita, a gente atende. E isso é um empresário amador, que sabe fazer todas as etapas. Eu me flexibilizei a entender o modelo de negócio, porque eu via que era muito mais importante saber do negócio do que saber programar. E hoje é o que eu falo para todo mundo. Programador não é importante hoje. A gente precisa de técnicos generalistas, que entendam de negócio e saibam programar. Mesmo que superficialmente, mesmo que uma macro de Excel, mesmo que uma macro hoje de RPA, né, que está muito em moda, que é o processo automatizado por robôs, né, que também é uma linguagem de alto nível, que algum analista de negócio que entenda do processo pode fazer a programação. Então, do técnico para o negócio é mais difícil, mas do negócio para o técnico hoje tem muitas tecnologias que permitem isso de maneira bem fácil. E você não fez o curso superior, mas você fez o curso técnico. E depois... Isso aí, é curso técnico. Curso técnico. É. E em algum momento, porque hoje ainda a gente vê, né, fazemos faculdade, não faz, a nova geração, não sei se vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso superior. Qual a tua visão sobre isso? Em algum momento você sentiu a falta de... Muito. Preciso fazer um curso superior mesmo, muito, ter um diploma. O diploma não, sabe? Mas, por exemplo, eu tenho 89% do curso de ADS concluído.
só não fiz o TCC. O diploma para mim não é importante, o conhecimento sim. Meu filho se formou, se graduou, se pós-graduou, digamos assim, eu oportunizei para o meu filho ter aquilo que eu não tive, porque faz falta. Eu tive que trabalhar além do tempo para poder suprir essa falta de currículo. Eu tive que fazer o overtime, né? Eu teve durante mais de 15 anos, 16 anos da minha vida, trabalhando 14 horas por dia, 7 dias por semana. Então, em função de não ter esse conhecimento digamos assim, estruturado. O meu conhecimento ele é tácito, né? Então ele é um conhecimento que ele se esvai muito rápido, né? Ele é substituído de maneira muito rápida. O conhecimento científico ele é mais, digamos assim, de longo prazo, mais contemporâneo. Então isso, por isso que se alguém me pede, mas tu deu certo, não sei o que, não tem nada a ver com dar certo. Eu poderia estar em outra escala se eu tivesse tido a oportunidade de fazer no seu tempo. Se eu voltaria hoje para ter o diploma, de novo, diploma não é importante para mim, mas a experiência de estar na sala de aula hoje me levaria a um movimento de entender o que o jovem está pensando. E eu voltaria, se eu voltar, se eu me oportunizar isso, é justamente mais para entender o que essa nova geração está pensando do que propriamente me formar ou ter um certificado, um diploma. Isso para mim hoje é muito importante. E desse caminho das mudanças da tua empresa, nos últimos anos tu tem ido para um caminho de startup. Quero te fazer duas perguntas, desse caminho de startup e a outra teu desligamento, a tua flexibilidade da tua ação dentro da empresa, porque tu precisou largar a mão de ser o empresário amador, de estar dentro da empresa, tem que bater o cartão ponto, tem que chegar lá, tem que dar exemplo para a equipe para tu poder te descolar para esse outro caminho. Como é que foi esse descolar deste caminho e para ir para o caminho das startups? Aí vamos lá de novo da inovação. Vamos de novo para a sorte, né? Eu tenho um sócio, né, o Ariel Muterli, que ele é o meu braço direito, né? Ele está comigo desde 2001 e ele assumiu quando eu decidi fazer esse movimento de sair da empresa e ir para o mercado, ver o que o mercado estava fazendo, experimentar novos negócios, né? Eu cheguei, sentei com o Ariel e disse, Ariel, tu consegue aguentar aí o dia a dia? Né? Tu consegue aguentar trabalhar o dia a dia aí e tocar os negócios e me deixar liberar uma hora por dia? Eu falei isso para ele, né? Que era 1 hora por dia. Né? Escalável. Aí disse, não. Hoje ele está te pagando as horas. Eu vou te pagar as horas aí que tu está em casa. Aí. Isso, então ele disse, não, vamos lá. Daí ele, e o bom disso é que ele sempre confiou, sabe? Ele sempre confiava nas minhas decisões. Tanto é que todas as minhas decisões, com qualquer negócio que eu faço, 50% é sempre com ele. Então, mesmo ele não estando no projeto, quando eu invisto em horas de voluntariado, quando eu faço investimento em novas empresas, quando eu faço projetos que vão gerar remuneração, eu sempre tenho ele como 50%. A gente não tem um contrato, a gente tem simplesmente essa relação de confiança, que é isso que me proporcionou essa saída do meu dia a dia, sabe? E aí, essa saída me proporcionou, para mim, um ganho pessoal, assim, de conhecimento, a teoria de rede que existe entre as conexões das cidades, dos projetos, né, desses ecossistemas criando locais de aceleração de negócios, que é isso que a gente vê, né, nos locais onde a gente tem esses movimentos de startup, onde eles investem em empreendedores. Hoje tem lugares no Brasil, não vou citar nomes, Pode citar, aqui tu pode citar. Aqui tu pode citar. Tem lugares no Brasil que investem em empreendedores de alto impacto. E eles filtram essas pessoas e conectam essas pessoas. Esses ambientes, eles não olham o produto
Porque o produto ele é um bem de resultado. Se não deu resultado, você muda o produto, você muda o processo e talvez dê resultado. Se não dá resultado, tem alguém que pode te conectar e te ajudar a transformar aquilo em um resultado positivo. Então, esses são os ambientes. E isso Santa Catarina está fazendo com maestria, né? A rede de conexão, aí eu vou trazer o que a gente estava conversando no início, né? A Santa Catarina entendeu o que é a economia schumpeteriana, né? de Joseph Schumpeter, né? que faz justamente a análise da rede, né? Da teoria da expansão em rede, mas convergente e não divergente. Que raio de troço é esse, né? Vamos lá. Um disclaimer aí. Disclaimer. Teoria de conexões, né? Teoria de rede, é você ter várias pessoas e essas pessoas elas estarem conectadas por algum motivo. Como nós aqui, nós temos uma rede de conexão que nós estamos formando aqui, junto com os nossos ouvintes, que em algum momento eu vou falar alguma coisa que impacta alguém, eu não sei aonde. Então isso é uma teoria de conexão em rede, que a gente parte de um ponto, nós 4, para outras conexões. E existe a outra teoria que a gente faz aí no Rio Grande do Sul, então essa teoria que eu falei é o que está acontecendo... Passou uma bituba é legalizado. Isso. Aí, lá em Santa Catarina, o que aconteceu? Santa Catarina começou com um centro de rede e aí abriu para uma expansão. E essa expansão ela subiu padronizada. Então, hoje a gente vê Blumenau vindo muito forte, Joinville vindo muito forte, Chapecó vindo muito forte. Então, essas micro-regiões vindo de um padrão que foi criado em Floripa, em Florianópolis. Então, essa expansão em rede padronizada, ela é muito mais acelerada, é muito mais rápida. Porque as ideias que nascem, elas já nascem conectadas, né? Rio Grande do Sul, nós sempre fomos muito à frente do nosso tempo. A gente sempre foi muito mais empresário, muito mais empreendedor do que Santa Catarina. E aí o que acontece? Nós temos vários pontos, né? várias iniciativas em todo lugar, em todo canto, e todas elas são maravilhosas, mas todas elas são isoladas. Existe um esforço de conexão gigantesco por N movimentos de conectar essas iniciativas. Esse tempo e esforço gasto em conectar não acontece em Santa Catarina. Então, quando vocês me pedem qual é a diferença que a gente tem, é essa. O Rio Grande do Sul está gastando um esforço gigantesco para conectar. E Santa Catarina nasce conectada. É uma diferença cultural? Eu acredito que sim. Eu participei no MBA que estou fazendo de cidades regenerativas aí, eu participei de uma análise... Que instituição, deixa eu perguntar, curioso. Da IMED de Passo Fundo. Legal. E a gente fez uma análise antropológica de Caxias do Sul com Joinville. São cidades párias, né? Ambas de metal mecânico, ambas de colonização italiana e alemã, e a gente fez uma análise antropológica. A imigração e a colonização de Caxias e região. Os imigrantes italianos vieram, olharam para as terras, né? Demarcaram alguns territórios, mandaram cartas para os outros italianos virem, e aí cada um repartiu as terras na colonização. Então essa foi a colonização que aconteceu na nossa região, Caxias. Joinville vieram mais ou menos uns 300 alemães numa mesma viagem e fundaram Joinville. E a partir desses 300, eles expandiram a comunidade. É uma diferença muito sutil. Dá para dizer que eles são mais unidos? Isso. A união e a colaboração é mais fácil. É mais natural. Aqui a gente divide, primeiro a gente divide, aí a gente conecta, e aí depois da conexão
bem estruturada. Briga com as famílias, daí não se fala os irmãos, daí se jura de morte. Será que aquela frase, aqui a gente cresce pela inveja, ainda é verdadeira? É uma frase horrível, mas ela é verdadeira. Será que é verdadeira? É verdadeira, sim. E agora me lembrei que Nova Petrópolis foi o berço do cooperativismo. Do cooperativismo e aí Alemão, né? alemão, exatamente. Então essa é uma diferença muito sutil. Mas qual que está certo? Não existe certo ou errado. Não é por falta de estar conectado à entidade, porque tu é presidente do Trino, tu esteve envolvido com a SIC, não sei se continua. Sim, não continua mais, mas estive. Mas a cada entidade puxando a brasa pro seu assado. Isso. Seja meu associado, que eu sou teu amigo. Se tu não é meu associado, eu não quero nem saber de ti. E aí voltamos para a antropologia. O Trinopolo tem o seu mundinho, a SIC tem o seu mundinho, o CDL tem o seu mundinho, a Microempa tem o seu mundinho, e aí tem o Sebrae, né, que tenta estar em todos, né, em todos os lugares, mas para conectar, e é justamente esse o esforço que a gente tem feito nos últimos 2 anos, aí, desde 2018, que a gente entendeu esse movimento. Lá no Trinopolo nós fizemos uma análise desses ambientes e fomos para a Espanha, para a Alemanha, o Charlie, inclusive, foi para esses lugares e ele trouxe de lá esse conhecimento e ele disse para nós, olha, a gente tem que ter matrizes econômicas mistas. Você não pode ter matriz disso, matriz daquilo. Você tem que ter matrizes econômicas mistas e isso é o futuro. Se você for forte numa única matriz, ela vai ser obrigatoriamente afetada pela linha da senoide. Ela vai ter baixas e vai ter altas. Se ela for mista, ela pode... Transversais. Ou transversais, isso. Ela vai por terra, a senoide, né? Então você vai ter uma senoide, mas uma senoide muito menor. Né? Então, por exemplo, a gente teve caso aqui de ter, quando o automobilista, a economia do automóvel vai bem, nossa região aqui vai super bem. Quando vai mal, e aí não é uma ou 2 empresas, sabe? É a região como um todo. Aí para todos os segmentos. E aí para... Tá mal no automotivo, a construção civil não avança. Isso. Então essa interdependência que nos trouxe até aqui, de novo, gente, não existe certo ou errado, existe história, existe fatos e existe futuro. Existe um futuro de trabalho, que é esse nosso, que a gente pode continuar trabalhando dia e noite, vai ter empresas de sucesso, vão ter muitas empresas de sucesso, mas tem ambientes que são muito mais fáceis, tá? E é que geram uma qualidade de vida melhor. Então isso também é uma das coisas que a gente não tem, por exemplo. O nosso jovem não tem um ponto de atração em Caxias do Sul. Me diga, prontamente eu sei que não vai vir, né? Mas o jovem ele não é atraído. Não, porque não sou jovem. Seja por isso. O jovem ele não é atraído pela cidade de Caxias do Sul. Eu entendo a cidade, o Alduir entende a cidade, vocês entendem a cidade, vocês já são jovens há mais tempo, né? Aí entendem o modelo da cidade e tá tudo certo e vamos continuar. Mas o jovem não entende esse mundo denso, né? Esse mundo de ter que seguir regras o tempo todo. E existem e esses outros espaços, eles não têm mais essa regra, né? De você estar regrado todo o tempo. Meu filho, né, foi uma das ideias de ir para o Trinopolo foi justamente poder criar um espaço, criar um atrativo para que meu filho permanecesse aqui, né? Mas meu filho não deu tempo, né? Infelizmente não deu tempo, porque a gente gasta muito tempo conectando, né? Não deu tempo, daí meu filho saiu. Aí meu filho saiu, nesse momento a minha esposa flexibilizou a saída, né? Porque até então minha esposa, como raízes, né? A gente tem raízes, família, é uma decisão difícil de você tomar, né? Vou mudar de cidade, vou embora, não sei o quê. É uma decisão difícil quando você tem raízes. Quando meu filho foi, aí isso flexibilizou na nossa família. E aí então experimentar locais onde o empreendedorismo é mais fácil, onde o empreendedor ele é acolhido, né? Então a grande diferença que a gente tem hoje é que aqui em Caxias o jovem empreendedor não é acolhido, porque nós trabalhamos pra caramba para chegar até aqui, por que eu vou ajudar esse cara? É assim que a gente pensa. Ele que se lasque, ele produz sozinho. Ele que se lasque. Ele que vai carpir o lote dele dividindo o terreno do pai. Eu trabalhei 14, 15 horas por dia, por que eu vou facilitar a vida dele?
E desculpa, Só que assim a cidade perde, né? Só que assim a cidade perde. e o futuro perde, exatamente. Aí o que acontece? Essa ida para municípios onde tem um apelo, por ser de praia, por ter um apelo jovem, por ter muitos espaços atraindo jovem, que é a base da mão de obra de tecnologia da informação, vai obrigar as empresas a seguir a mão de obra. Isso vale para a indústria, isso vale para o comércio. Se eu não tenho mão de obra aqui, eu vou fechar, e aí vem aquela facilidade da software house, né? Nós não temos máquinas concretadas no chão, nós temos notebooks em cima das mesas, fecha notebook na cidade A, abre notebook na cidade B. E é isso que a gente vem sensibilizando o setor público da região, da facilidade dessas empresas mudarem de endereço fiscal. E é isso que não se pode permitir. Então, as mudanças da lei de inovação, a lei de redução do ISS, para que pelo menos a gente esteja, Caxias do Sul esteja na mesa de decisão. Por exemplo, até o ano passado, eu estava representando um fundo que estava trazendo 15 milhões de investimento aqui para a cidade em tecnologia de informação. Por esse atraso, né, de engajamento, de não conseguir conectar os atores, esse fundo acabou desistindo, me avisou, olha, a gente não vai mais investir aí e nós vamos investir em Passo Fundo. Aí o meu dinheiro está lá em Passo Fundo. Sabe? Por quê? Porque eles olharam para Passo Fundo, mas por que Passo Fundo, né? Aí olharam para Passo Fundo e entenderam que lá em Passo Fundo tem uma coalizão, tem uma junção de atores locais mais engajados do que nós. Nosso PIB é maior, nosso resultado é maior, sem sombra de dúvidas, mas falta coalizão. E aí lá em Passo Fundo eles viram. Dentro desse contexto, assim, e também pensando, não trazendo a brasa para o nosso estado, porque a gente mora em Caxias do Sul, né, mas pensando no todo, como é que você avalia o papel das lideranças de Caxias do Sul e região, né, nesse processo, assim, o que dá para ser feito, o que já existe que tu conhece que é bom, né, e como é que a gente pode fomentar isso? Bom, as iniciativas, todas elas são boas. A gente vê, todas elas têm regulamento científico, todas elas têm um processo bem elaborado. A comunicação e marketing que às vezes erra, que a gente tem os nossos impasses às vezes é justamente na comunicação, né? Porque a gente entende o funcionamento, mas quando vai para o grande público comunica de uma maneira diferente. Nos falta líderes, eu acho que falta líderes, falta líderes políticos, Caxias e a Serra já vem enfrentando o último assim, que eu me lembro de ser um expoente da nossa região, é o Pepe Vargas. Se tu olhar assim, e tirando longe a questão partidária, é questão de pessoa, né? Analisando assim, a pessoa que levou Caxias do Sul no âmbito político para mais longe foi ele. Depois de passar de prefeito e tudo mais, foi ele que levou longe. E hoje a gente nos falta essa pessoa. Então, tanto é que nós não temos nenhum deputado, o Nerio Carteiro assumiu, né? Não, só tem federal, né? Região. Isso, exato. Então hoje quem nos dá suporte junto ao MOB, né, que a gente participa com o MOB, é o Heinz, né, que dá um suporte grande para nós lá no federal, mas ele não é da nossa região. Né? Então, nos falta líderes políticos e nos falta líderes comunitários. A gente tem muito líder empresário, coisa que a gente sempre teve e não vai mudar. Os visionários, né? O seu Clóvis, né? o seu Arlindo Colombo, enfim, esses visionários além do seu tempo, né? E aí agora as novas gerações assumindo isso continuam sendo expoentes, mas são expoentes
de uma matriz específica e de o seu império econômico, não o coletivo. E aí a gente vê, por exemplo, a ONU divulgando que a centralização de riqueza que aconteceu na pandemia é um problema. E a gente vê aqui acontecendo em Caxias. Existe uma centralização de riqueza cada vez maior. A gente não é diferente do que a ONU pesquisou no mundo todo, sabe? E aí a nova economia, ela precisa democratizar a receita. Se você não democratizar o dinheiro, não existe inovação coletiva e não existe desenvolvimento social. Então, mas isso não sei o quê. Não. Gente, todo mundo tem que trabalhar. A gente não vai dar dinheiro para ninguém, mas a gente tem que dar oportunidades e as pessoas têm que pegar essas oportunidades. Essas cidades que entenderam esse movimento dão oportunidades. Elas facilitam. O poder público facilita. Você pode entrar hoje, por exemplo, no site da Prefeitura de Florianópolis e dizer, olha, eu tenho uma empresa de tecnologia que faz xícara. Tá? Vai ter uma equipe dentro da Prefeitura que vai te encaminhar para endereço fiscal, para apoio do Sebrae. O Sebrae de Florianópolis faz um trabalho fantástico com os recém-chegados. A Prefeitura ela encaminha para centros de inovação subsidiados, 50%, ISS é 2%, e tem que gerar mão de obra local. Então, as contrapartidas são muito boas, são muito atrativas. Então, quando eu, empresário, vou para lá, que tenho toda uma bagagem densa, eu vejo isso como uma oportunidade para mim. Mas o jovem que não tem, mas mesmo assim eu penso, será que eu vou, será que eu não vou, né? Mas o jovem, quando vê isso, tu vem aqui começar às 7 horas da manhã, ou tu vai lá e trabalha a hora que tu quer. Eu vou lá e trabalho a hora que eu quero. Aqui eu passo frio, eu vejo os palinhos festa da uva, eu vou pra praia. Então assim... eu vou surfar. E aí nessa conversa toda, né, respondendo a tua pergunta, Luiz, o que nos falta é justamente comemorar as vitórias. Porque no momento que a gente comemora as vitórias, a gente baixa essa coisa que nos divide. E aí é mais fácil de fazer a conexão. E aí, resultados, por exemplo. Os resultados eles não podem ser meus, eles não podem ser teus, eles têm que ser nossos. Enquanto eu tiver resultados que me beneficiam apenas, não tem coalizão. Então é só um ponto de vista. Tem muitas coisas boas que acontecem em Farroupilha, que poderia acontecer em Flores, que poderia acontecer em Caxias, que poderia acontecer em Bento. Aliás, Bento tem um fato histórico, exportou o Juremir. Caxias do Sul. Não, Montebello. Agora Montebello do Sul. O polo exportador do empreendedorismo. Não, e agora tu é um expatriado. Expatriado agora. Onde é que tá teu endereço passando no Mampituba? Aonde? Que cidade de Santa Catarina? Conta pra nós. Chega de fazer propaganda, não aguento mais fazer propaganda. Quero saber onde é que a gente vai se escorar lá pra tomar uma caipira. Gente, assim, a gente tem uma residência lá em Florianópolis, né? Mas com 50 anos não é uma cidade para idade com família, sabe? Eu não consegui me adaptar. É muito frenético, tem muita coisa para fazer e isso tira um pouco o meu foco. Quando você é jovem, você consegue fazer esse movimento. Meu filho está realizado lá. Ele faz kitesurf, ele faz surf, ele faz não sei o que, ele, enfim, faz e trabalha, sabe? Além de viver, nas horas vagas. Isso. Isso. Então, o que eu fiz? Como eu entendi que esse movimento de morar lá é complicado para a minha idade, eu criei um escritório avançado. Núcleo avançado? Em que local? Que local do universo tu escolheu o teu escritório avançado? No continente. Exatamente no José. Exatamente no meio do caminho em tempo de viagem. Em Arroio do Sal. Cara, não dá pra. Tu não pode dizer que é inovador pra tudo, né? Só esperando sair o porto, né? Então, assim,
a oportunidade de... O tempo de viagem de Arroio do Sal até Caxias é o mesmo de Arroio do Sal a Florianópolis. Então essa é a ideia. Eu tenho mais 2 negócios que estão nascendo com indústrias locais aqui de Caxias, que por decisão nossa a gente resolveu já abrir o CNPJ em Santa Catarina. E é uma indústria metal-mecânica que faz prédios inteligentes e tal, mas a gente entendeu que para poder oportunizar, a gente vai abrir o CNPJ em Santa Catarina. O networking lá e o trabalho do coletivo é potencializado. Exatamente. Esse apoio que nos falta aqui. Eu não participei dessas reuniões, mas o empresário, ele não consegue, esse empresário que é daqui, que é local, ele não consegue sentar com as construtoras e as urbanizadoras daqui. E consegue sentar com FG, Embraed, Engie, sentou com a Engie, que é a elétrica que está cuidando de urbanização, sabe? Essa rede de conexão. Eu falei com o encontro de Tesla lá, eles não receberam o convite. Então, é esse network. E assim, a gente tem condições plenas de fazer isso. A gente precisa exercitar, voltando para as competências comportamentais. Existem 2 competências comportamentais para que isso funcione: transparência e confiança. São 2, todo mundo tem interesse. Mas eu tenho interesse, o Alduir, o Fábio, todo mundo tem interesse. E não é diferente lá. Todo mundo quer alguma coisa. Ou quer mão de obra, ou quer ganhar, ou quer... Todo mundo quer. Mas ele é exposto isso quando você me conhece. Então, por exemplo, quando eu fui apresentado para o grupo lá, a primeira conversa que a gente teve é externalizar os interesses. O que você quer fazer para o grupo? Né? O que você quer do grupo? E aí depois, a segunda pergunta é, o que você contribui para o grupo? Então, você respondendo essas 2 coisas, você consegue participar desse espaço. Mas você tem que se entregar. E a ideia não é tua. Né? Produto pode ser, mas a ideia não. Então, vamos tornar a ideia o mais rápido possível um produto. Essa é a metodologia que eles usam lá. Então, o teu interesse muda. Com certeza muda. O que tu precisa fazer? Comunicar. O meu interesse mais não é dinheiro, agora é mão de obra. Bom, então tu vai para o grupo e diz, gente, eu estou interessado agora em mão de obra, estou interessado em produto, estou interessado, enfim, qual o interesse? Essa transparência, ela automaticamente gera confiança. Isso é um pouco acho que do Vale do Silício também, isso, o Rogério falou para nós, o Charlie também falou. Não perder tempo. Não perder tempo, é o que você quer, enfim, que você contribui. E um não bem dado é muito melhor do que um sim demorado. Não sei se vocês já ouviram essa, mas um não bem dado, ele te economiza uma infinidade de trabalho. E aí, a gente tem, por exemplo, na experiência comercial que a gente tem, o timing de fechamento dos nossos negócios aqui no Rio Grande do Sul vai de 6 meses a 1 ano. São Paulo, a gente tem um time de 3 meses. Santa Catarina, 1 mês. Em 1 mês a gente fecha ou não fecha negócio. Quer ou não quer? Sabe? Até então eu achava São Paulo uma maravilha, sabe? E aí Santa Catarina consegue ser mais efetiva e mais rápido do que São Paulo. Sabe? Então, assim, realmente Santa Catarina tem eu não estou defendendo, se o secretário de desenvolvimento se o governador do estado lá eu não estou defendendo, escuta, se o governador de Santa Catarina escuta, amanhã recebe o troféu cidadão emérito do estado de Santa Catarina. Por isso que eu queria parar de fazer propaganda, né? Porque é justamente isso, não é propaganda, são fatos. Né? Tudo isso vocês podem... A CAT distribui os relatórios mensais disso. Com certeza, eles sabem disso. Né? Isso já não é de hoje. Você olha pelo outro lado, é um fato. Existe um benchmark para copiar o que dá certo, enfim, é um aprendizado que a gente precisa fazer rápido antes que seja tarde demais. Acho que por mais iniciativa que exista, até pelo próprio MOB, de promover a região,
Mas, tipo, se lá é um benchmarking brasileiro, se copia o modelo que está lá, vê o que está dando certo, tenta trazer isso para cá. A gente oportunizou várias excursões, né? Nós levamos, por exemplo, a vice-prefeita Paula foi com nós em 2018 lá para a CAT, nós levamos ela para conhecer. A gente fez todo um trabalho com os pré-candidatos, né, a prefeito, para que quando fossem executivos a gente pudesse fazer toda a parte de trâmite burocrático que existe, né? A gente sabe que a gente tem que entender que a política tem uma outra velocidade. Então a gente fez todo esse trabalho como o prefeito Odiló é a chapa, né, do PSDB, né? O PSDB ganhou. Eles construíram um secretariado que nos apoiou nessa dinâmica de tornar a Caxias atrativa também para a tecnologia da informação, sabe? A lei de inovação que transforma as economias em transversais e mistas, né? A lei de redução para se tornar igual, para que o fundo não nos tire da mesa, né? Pelo menos não deixe na mesa. Mas não tem, mas pelo menos Caxias do Sul está lá. Então, eles oportunizaram isso, e isso tem que vir do executivo, do poder executivo. Então, por isso que era importante ter toda essa construção. Copiar e colar também não dá, tá, Fábio? Infelizmente também não dá. Adoraria fazer um copiar e colar, sabe? Mas, de novo, a gente tem fatos culturais, iniciativas maiores do que as nossas iniciativas, porque uma iniciativa de empreendedorismo de alto impacto, ela nasce pequena. Ela nasce às vezes imperceptível, né? Que é a tal da curva de inovação, né? Normalmente ela nasce imperceptível e fadada à morte, né? Então se ela passar da zona da morte, é ali que ela se torna um grande negócio. Até aquele momento ali, ela é insípida, né? Ela é transparente, ninguém enxerga e ela não tem resultado para a sociedade. Então, mas está acontecendo. E aí Santa Catarina entendeu isso. E aí mantém essas pessoas. E tem muita gente na Vale da Morte. Tem muita gente no Vale da Morte. Mas é ali no Vale da Morte que às vezes dá uma conexão. Tu comentou o Schumpeter, nas ondas de Schumpeter, quando teve o processo do petróleo, da eletricidade, teve milhares de trabalhadores que ficaram desempregados porque não tinha competência para mexer com os motores, com a eletricidade e tal. E agora está acontecendo com esse processo. Isso aí. E aí agora só voltando para no momento que eu me tornar obsoleto, né? Existe já um momento. Lembra que eu falei para vocês, né? Que o computador ele é uma máquina de calcular e ele tem dois sinais elétricos ligado e desligado, né? 0 e 1. Então isso espero que todo mundo lembre e saiba o que é, porque é a primeira coisa que tem que entender sobre o computador. No mínimo quem assistiu Matrix sabe que é as aulas de IPD, Introdução ao Processamento de Dados. E aí quando você estuda algoritmos, né? Algoritmos, estrutura de dados, enquanto esse computador ele existir, você está linguagem de programação, isso tudo você aprende muito fácil porque são listinhas de comandos, palavras normalmente em inglês que você só estrutura elas e está feito. Nós vamos se tornar obsoleto quando o computador quântico ligar. Então, quando o primeiro computador quântico ligar, aí sim todo mundo que aprendeu tecnologia da informação volta para onde tiver que aprender sobre computação quântica, que daí é outro. Eu já estou fazendo um curso junto à Microsoft sobre programação quântica. Já tenho simuladores de programação para entender a computação quântica. E realmente é uma mudança de paradigma. Aí sim, tudo que a gente conhece como computação vai ser... É outro jogo. É outro jogo. Então realmente, se alguém... Os jovens que estão aí com 16, 18... de quando isso vai chegar até nós de forma mais... Assim como foi quando o computador pessoal chegou até nós, enfim. Tem um movimento de singularidade, né, que era 2035, né? Ele tem adiantado esse relógio. Hoje está em 2033. Tá? Então esse é o ponto da singularidade. O que é o ponto da singularidade? É quando a inteligência artificial se tornar consciente. A Skynet. Eita, nós. Só para os pré-históricos vão entender essa.
a inteligência artificial, o que é tornar consciência, né? Quando a inteligência artificial conseguir tomar uma decisão não programada. Porque hoje toda inteligência artificial ela é baseada em padrões matemáticos e ela toma a decisão que o programador criou no seu padrão matemático. Ela não tem consciência ainda de tomada de decisão. Então esse movimento singular aí estava em 2035, está acelerando em função do poder computacional, junto com o computador quântico. China já disse que ligou a Rússia diz que já tem então enfim, né, a gente está acompanhando aí essas coisas. Provavelmente eu com 50, talvez eu já não esteja mais nessa onda, sabe? Mas se eu recomendaria hoje, para o primeiro tempo de hoje, né? Para o primeiro tempo da gurizada, é entender como é que funciona a física quântica. Trabalhar com física quântica. Exato. E para o segundo tempo, primeiro tempo, então fica essa dica. Para o segundo tempo, aí para quem está nos assistindo, que está na faixa de 40 anos, um pouco mais, pelo que eu pude notar, foi em meados ali de 2011, 12, que deu essa virada aí, que mais ou menos estava uns 40 por aí, né? Isso aí. O que tu deixaria de dica, de recomendação para quem hoje está, daqui a pouco, no mercado de trabalho, buscando alguma oportunidade, está pensando em estudar alguma coisa, tem algo assim, poder deixar para as pessoas que estão com essa dúvida assim, do que fazer a partir dos 40, porque mudou, os padrões mudaram todos, né? Então... Bom, eu vou separar assim, né? Quem está já na área de tecnologia da informação, que é a mesma área que eu estou, e quem não está. Bom, para quem não está, é um excelente momento para vir para a área da tecnologia da informação. Dicas que eu dou. Primeiro, tem que ter um aprendizado e um conhecimento rápido. Para que isso aconteça, você não pode aprender com regras. Tem que aprender como uma criança. Simplesmente absorva o conhecimento. Essa é a maneira rápida de fazer uma troca de profissional, né, no âmbito profissional. Isso vale para qualquer área, mas vindo para a área de tecnologia de informação é a mesma coisa. Tem muito conhecimento, né, a internet proporciona muito conhecimento, muito curso rápido, muito resultado imediato. Hoje, se a pessoa se dedicar de 6 meses a 1 ano, a pessoa já está num trabalho, num emprego razoável. Tá? Falando aí uma percepção salarial de 3.000 a 4.000 reais por mês. Em questão de 6 meses a 1 ano. De tanta oferta que tem. Se a pessoa vem com bagagem de matemática, é mais fácil, é mais rápida. Se a pessoa vem de áreas de humanas, realmente ela vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade, mas tem lá análise de negócio, tem outras, área comercial de venda de software também está em alta, então também tem implantação, tem outras áreas também, não só desenvolvimento de sistemas. Para quem está na área de tecnologia da informação, que já faz isso desde então, porque quando nós começamos em 83, a tecnologia ela se renovava a cada 9 anos, 10 anos, a tecnologia se renovava. Hoje, a tecnologia se renova a cada ano, né? E eu acredito que isso vai acelerar daqui para frente. Cada vez, quando eu aprendi a programar, nós tínhamos uma lista de 5 ou 6 linguagens de programação que você podia programar um computador. Hoje tem uma infinidade. Eu nem vou chutar um número porque eu vou ser totalmente impreciso. Porque é muito modelo, é muita forma de você programar. Então, para quem está na área hoje, tem que aprender a reaprender, né? Tem que continuar se atualizando. Não tem outra maneira. E aí, para empresários, né? Para empresários que têm empresas de software de 20, 30 anos, né? Olhar para o mercado, né? Abrir, porque a gente sabe que tem muito capital, né? Essas pessoas têm capital de investimento, entendem de risco, entendem de investimento de risco, conhecem tecnologia, né? Todo mundo no seu mundinho, mas se arriscar, eu garanto para todo mundo, ganha mais dinheiro do que trabalhar todo dia.
Por isso eu quero que tu conte a história do teu negócio que tava na gaveta lá. Tem um negocinho aqui na gaveta aí. Então, tem um negocinho que a gente tinha na gaveta, né? Tinha um projeto que a gente tinha na gaveta, né? Que a gente podia investir nele, podia trabalhar, ia ser um negócio, ia virar um negócio, ia virar uma empresa, um produto, né? Podia comercializar ele, mas estava lá na gaveta, né? Eu era dono de aquela ideia, todo aquele negócio. De toda a jazida de ouro enterrada no pátio de casa. Aí, o que aconteceu? A gente ofertou essa ideia para algumas pessoas aqui da região, não teve interesse em função de não conseguir calcular um retorno de investimento, não conseguir dar digamos assim, uma materializada no que era o produto, tinha uma certa dificuldade. Aí eu fui então arriscar, testar esses ambientes maduros, né? E fui levar então esse negócio para uma outra cidade onde tem esse ambiente propenso a novas ideias. Passando uma amplitude. Apresentei esse negócio, né, da mesma maneira que eu apresentei aqui, daí passando por uma comissão lá, daí disse, realmente a tua ideia ela é quebrada, ela não é, digamos assim, ela não para de pé. Mas a gente vai te encaminhar para esse grupo, um grupo de, na época tinha umas 10 ou 12 pessoas, e você apresenta para esse grupo. E aí esse grupo, né, entender que aquilo é viável ou não, você se acerta com o grupo. Só para fazer um parênteses, isso é um movimento de recepção de ideias, né, dentro da metodologia que eles fazem hoje, eles acatam qualquer ideia e direcionam para verticais de negócio, para áreas especializadas naquela ideia que você está propondo uma solução. Então isso é um roteamento, né, de ideias que hoje, por exemplo, a gente não tem aqui. Então isso é uma coisa que o Sebrae podia estar fazendo. Não só fazer pitches, mas receber todas essas ideias, né, e aí encaminhar elas para verticais, ou seja, pessoas que conheçam muito daquela área de negócio. Fecha parênteses, desculpa. Né? Porque isso é uma das coisas importantes que eu vivenciei e que aceleraram muito o negócio. Bom, nesse grupo, então, eu apresentei a ideia. Nesse grupo tinha 2 camaradas lá que olhavam para a ideia. Não, a ideia está quebrada, mas a gente tem um outro pedacinho de ideia que daqui a pouco pode juntar e a gente pode fazer alguma coisa. Redigimos um contrato de NDA, né, digamos assim, que nós estaríamos fazendo alguma coisa, porque a partir daquele momento era só uma ideia, a partir daquele momento a gente ia investir tempo de trabalho. Né? Investir tempo de trabalho é dinheiro, então a gente tinha que ter um acordo de cavalheiros, pelo menos. Então não era um contrato social, não era nada formal, era um contrato dizendo que nós íamos fazer um produtinho assim. Detalhe, a gente colocou no contrato, se fosse um sucesso, o que aconteceria, e se fosse um fracasso, o que aconteceria. As regras elas têm que estar prontas, claras no início, e depois as regras têm que ser executadas, têm que ser cumpridas, simples assim. Bom, criamos então em 3 meses um MVP, um produtinho que exercitava aquela ideia, né, materializava aquela ideia. Apresentamos de novo, depois desses 3 meses, o MVP para aquele grupo, o mesmo grupo que nós apresentamos a ideia quebrada. É vertical? A vertical de negócio, né, do negócio que a gente estava propondo. Essa vertical tinha, então, lá um investidor que tinha aquela dor. Ele se identificou com aquele problema. Né? E isso é outra coisa que também esses ambientes produzem. Nem todo investidor quer investir na área que ele não conhece. Alguns arriscam, mas a grande maioria dos investidores, eles investem na área que eles têm mais controle sobre o risco. Isso é natural, né? Então, quando você leva uma ideia para um grupo de investidores que naturalmente tem aquele problema, o investimento ele é mais natural de acontecer. Bom, aí aconteceu então do investidor, aí ele quis fazer a tal da prova de conceito, fomos lá, instalamos, utilizamos o produto na área dele, né, no pomar dele, e a partir daí ele mesmo como investidor nos conectou com outros fundos. Então isso também é outra coisa que a gente fala tanto do smart money, né,
dinheiro por dinheiro não traz resultado, né? Dinheiro com conexão, aí sim traz resultado. E aí, isso se passaram mais 6 meses. A partir então do 11º mês, a gente começou a apresentar para fundos de investimento internacionais. E aí, em janeiro de 2022, essa ideia foi comprada por um fundo holandês. E a gente está falando disso de setembro de 2020, a gente está falando de 12, 14 meses. 14 meses. Uma ideia que encontrou 2 pessoas que podiam executar aquela ideia, que encontrou um investidor, que a gente chama de investidor seed, né? Um investidor raiz, que entendeu e tinha aquela dor, que nos levou a outros fundos. E isso em 13, 14 meses. Então, essa velocidade, eu conseguiria fazer esse projeto aqui? Conseguiria. Eu levaria de 5 a 7 anos para fazer isso. E talvez ganharia 20 mil por mês, 30 mil por mês, alguma coisa assim com esse produto. Então, essa ideia quebrada, com conexão, ela se tornou, mas eu não era mais o dono da ideia, né? Sim, em cada parte, em cada pedaço que entrava pessoas, eu dividia a minha ideia com mais. Aquilo que a gente falou sobre democratização da oportunidade e do dinheiro. Multiplicava o conhecimento, multiplicava o relacionamento, multiplicava o resultado financeiro, porque tu multiplicava pelo número de pessoas que faziam conexão. Isso aí. Eu não posso dar nomes e produtos, enfim, mas a ideia justamente era, e para mim, né, como um bom gringo, né, eu precisava entender se aquilo realmente funcionava ou não. Que, por mais que a gente seja inovador, a gente continua sempre. Daí então a gente já sabe, trocou a caminhoneta e comprou uma casa na praia. Aquele é milionário. Trocou a caminhoneta e comprou uma casa na praia. Porque exatamente, enfim, a gente não consegue mudar a nossa educação, né? Isso é uma das dificuldades que a gente tem, por exemplo, depois dos 40, né? É justamente assim, a gente tem muitas coisas que nos tiram o foco. A dor nas costas, a dor nas pernas, né? A dor de cabeça, isso tudo tira foco, né? Que o jovem, de uma certa maneira, tenha o seu foco preso naquilo que lhe interessa. E a mesma coisa aqui. Se uma pessoa quer mudar de profissão, ela tem que mudar para uma profissão que ela se sinta atraída, né? Mas eu quero só por resultado financeiro. Vai ser mais difícil. Se você for só por resultado financeiro, vai ser mais difícil. Se você for para uma profissão que ela é atraente, automaticamente você aprende mais rápido, né? E o teu foco fica mais concentrado. Júlio, eu vou aproveitar te fazer uma pergunta também um pouco mais pessoal, assim. Como é que depois dos 50, né? Como é que você cuida da saúde? Como é que é a tua vida? Tu é um homem de negócios que tem milhão de agendas e... Infelizmente eu não cuido muito bem da minha saúde, não, tá? Eu ainda tenho a mecânica do trabalho na frente, tá? Então isso é uma das construções que eu preciso fazer de maneira pessoal ainda. Eu vivo para o trabalho, e isso ainda faz parte da minha essência. Eu vivo para o trabalho. É uma mudança que realmente eu não sei se eu vou conseguir. Eu tenho dúvidas disso, mas que todo dia que eu acordo eu mentalizo isso. Mas dentro daquela tua fala de comemorar as conquistas, isso tem dedicado esforços para o lazer, para a família, para os teus hobbies? Não tenho dedicado tempo para a família e para os meus hobbies. E isso são problemas ainda que eu preciso resolver. São projetos, né, Fábio? Pro segundo tempo. Pro segundo tempo. Eu e minha esposa, a gente vem seguidamente falando sobre viagens, sabe? Sobre experiências, né? Experienciar outros locais, experienciar outras pessoas. E a gente planeja, mas a gente não dá o passo, sabe? E justamente por causa dessas rotinas, desse trabalho vir primeiro, das agendas vir primeiro, sabe? Então realmente isso
a gente conseguiu mudar no nosso filho. O nosso filho já entendeu isso. Então ele se diverte, ele comemora e ele trabalha também. Ele tem um senso financeiro que eu não tive, né? Eu tive que aprender durante a vida. Então a gente conseguia, eu não, tô tirando, como se os méritos fossem meu. A minha esposa que cuida de todas as finanças. A minha esposa é que organiza toda a parte financeira. Não comprou, eu continuo com o mesmo carro e não comprou a casa da praia. Porque a minha esposa é muito melhor do que eu na questão matemática financeira, gestão. Ela conseguiu me organizar. Eu trabalhava para mim, eu trabalharia de graça. Se não fosse ela botar preço em toda a história da minha vida, né? Depois que eu conheci ela em 97, 96, 97, ela vai me matar. Melhor não falar da Antes de 2000. Né? Se não fosse ela precificar a minha hora, organizar meus custos, eu trabalharia de graça. Porque eu tenho tanto amor pela programação, pela máquina, que eu acabo esquecendo a gestão, negócio. E aí a minha esposa conseguiu, eu consegui mostrar para o meu filho essa parte de um pouquinho de comemorar as vitórias, que eu não fazia, e ela conseguiu dar um senso de responsabilidade. Hoje ele já está morando há 2 anos e meio, super bem estruturado, com planos, mas num ambiente leve, sabe? Então, o legado, né? A sucessão. E assim, não é uma sucessão, por exemplo, meu filho vai ter que agora assumir a minha empresa, porque senão... Não, ele vai fazer a vida dele do jeito que ele é, das decisões, do planejamento, e tudo certo, sabe? Então, para nós, assim, a gente comemora muito quando a gente vê, sabe? A gente acompanha. A gente teve com ele domingo passado, sabe? Comemorando, a gente foi visitar os lugares e tal. Então, sabe, isso tudo é um sucesso. Eu hoje, até outro dia a gente estava brincando, mas e os objetivos, né, os próximos objetivos? Depois que eu voltei lá da visita do filho, os outros objetivos se dissiparam, sabe? Poxa, tá tudo certo, a gente conseguiu, o filho tá maravilhoso, o filho que está aqui em Caxias, ele já é personal, já tem o seu negócio, já tem a sua clientela, já tem o seu valor, já é reconhecido, tudo certo também, sabe? Então, os outros objetivos realmente eles se dissipam mesmo eu até a gente talvez tenha comentado um pouco nisso, né? O que você pretende fazer agora no segundo tempo, né? Tá um pouquinho passado da nossa faixa, mas tá valendo, né? Você pretende se dedicar mais a essa questão de daqui a pouco família, de hobby? Pretende fazer, pode também ser do lado profissional? Tem 2 coisas que a gente já entrou em consenso, eu e minha esposa. Uma, sim, é viagens. A gente tem que encaixar experiências de conhecimento, experiências de vida, né? É uma das coisas. E a outra é fazer trabalhos voluntários sociais. Isso também é outra coisa que eu fiz sempre movimentos voluntários, mas de empreendedorismo. Né? Agora é fazer voluntários mesmo na questão social mesmo. Sabe? São 2 coisas que a gente decidiu para justamente tentar quebrar aquela história do ou trabalha ou não trabalha, sabe? Não, ou trabalha, ou está viajando de férias, né? Ou está fazendo um trabalho voluntário social. Então isso meio que descaracteriza que tu não está fazendo nada, não está fazendo alguma coisa, sabe? Então esses são os planos que a gente tem, viagens e voluntariado social. E as tuas dicas de livros, séries, filmes, artigos, o que tu recomenda que a pessoa possa buscar para se atualizar, conhecer, ler, assistir? Tem como eu faço bastante análise de dados, né, desde 2008 que a gente faz análise de dados, hoje os rankings, né, e as estatísticas que são mostradas como fatos, elas são sempre muito espaciais, né, muito amplas. Então, um livro que eu recomendo muito é desculpa, agora eu esqueci o nome do livro, mas assim, Como Mentir com Estatística. Né? Como você mente, né, com dados estatísticos. Porque tudo tem a ver com ponto de vista.
Então esse é um Uma livro... boa dica para a época eleitoral. Não, mas isso é com ranking, não. Isso é com análise de dados mesmo. Mentindo com luxo, com dados. O Schumpeter, né, toda a biografia de Schumpeter, que é um economista, que é uma área densa pra caramba, mas que é uma visão de futuro assim, que está transformando a nova economia, né? Ela é base para a economia circular, ela é base para a economia das ESGs, aí, né? Do novo modelo de ambiente, sustentabilidade, governança, enfim, né? A biografia do Schumpeter. Eu gosto muito de ler questões de neurociência, né? Então, livros de neurociência, que é importante para entender como a gente aprende, como funciona a mecânica de aprendizado. Às vezes a gente saber isso facilita o nosso aprendizado. Algumas coisas, literatura de autoajuda, a gente pode dar risada, mas isso conta bastante. A gente tem do Kahneman, né? Daniel Kahneman, são livros de autoajuda. Eu considero autoajuda porque são coaches, né? Mas é bem bacana porque também cria algumas desinibições, né? Te tira algumas desinibições, né? Faz com que você possa se apresentar de alguma maneira, né? Faz com que você possa dialogar de alguma maneira mais inteligível, né? Porque a comunicação às vezes ela é complicada, né? A comunicação às vezes você expressa alguma coisa e a outra pessoa tem que receber aquela coisa e processar. Então comunicação é importante. Enfim, pois toda essa bibliografia a gente pode pôr na resenha do vídeo lá, gente. Colocamos, com certeza. Muito bem, Jeremir, a gente temos, acho que é isso, né? Temos um brinde, né? Deixa eu pegar aqui. Como uma forma de agradecimento, né? Oferecimento da... O senhor faz às vezes. Vinho da Serra, vinhodaserra.com. Maravilha! Então, nosso agradecimento. Olha aí, pode mostrar. Salvatore. Salvatore de Flores da Cor para o Mundo. Isso aí. Muito obrigado aí a Vinho da Serra, que está nos oferecendo esse brinde para o nosso convidado. Abraço para o Luiz Camargo. Grande abraço. Agradecemos aí a sua participação, acho que foi muito enriquecedor, né, de trazer essa questão também das diferenças, né? Acho que Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como é um ambiente de negócios, também muitos daqui a pouco que estão no segundo tempo pensam em empreender, daqui a pouco até em outro estado, enfim, né? Pensam em atuar em outro estado, acho que também é interessante trazer essa visão. Muito obrigado. Nosso agradecimento aí pela tua disponibilidade, estar aí presente, compartilhando um pouco das tuas histórias aí, tua história. Mas não tem nenhuma história engraçada, assim, que aconteceu? Aí que tá, a gente não tem nada de engraçado. Sempre tem. Engraçado, gente. Tem uma história. Alguma saia justa, alguma coisa assim. Como presidente do Trino, como empreendedor de startup, né, porque tu envolvido nesse meio, tem um público, né, um público de investidor, um público de gurizada, como é que... Tem que ter alguma historinha aí de cidade. Assim, as saias justas mais que a gente passa é às vezes quando o pessoal pede a idade, né? Quando o pessoal pede a idade, a gente fica meio na dúvida, né? Porque a gente fala, eu respondo, não minto a idade, né? Eu digo, 50 anos. E aí as pessoas começam a duvidar disso, sabe? Então, não é uma saia justa, sabe? Mas enfim, alguma coisa que mostra que a idade não é aquela da certidão, e sim as atitudes, né? Mas, gente, esse é um dos problemas de ser durão, né? De ser pouco emotivo, né? Muita razão, realmente. E o pior, eu acredito que deva ter acontecido momentos assim, mas o meu cérebro não me ajuda a lembrar. Todos nós temos. Às vezes a gente fala, vamos fazer um livro, tem que registrar, né? Porque a gente vai esquecendo, né?
Então, eu e o Guerra, às vezes comentamos, meu Deus, cada história que... mas é que tu não vai lembrando. Exato. Se tu não anotar, tu não vai lembrando. Né? Essas saias justas, eu acho que é uma defesa automática do cérebro, acaba esquecendo a parte do Quando a gente fizer o próximo programa, vamos fazer um só sobre Vamos fazer os 50 a mais. Ou vamos começar a anotar, né? Vamos anotar. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí, Fábio Guerra, Alduino Moraes. Obrigado a você, ouvinte, telespectador aí. Assistam nossos programas todas as quintas-feiras às 8 horas. Sigam aí nas redes sociais. Mande sua sugestão, comentário. Ficamos aí no aguardo aí. Tá bem? Forte abraço e até lá. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, gente. pessoal. Até mais. Pô, Jeremias, que aula, hein? É a lenda. Parabéns pela tua história. É a lenda de Santa Catarina. Eu vi que você me impressionaram, mas... Não, te deixamos à vontade para